ser aprovado vai ser aquele que desistiu ou aquele que não faz o exame. Uma hora, a sua hora vai chegar. Vamos lá para a questão de número 1. Nós estamos aqui com o caderno tipo 1 de cor branca. Né? Vamos lá para a questão de número 1. Só aqui voltar um pouco aqui. Então, a questão diz o seguinte: Janaína é procuradora do município de Oceanópolis e atua fora da carga horária demandada pela função como advogada na Sociedade de Advogados Alfa, especializada em direito tributário. A profissional já foi professora na Universidade Estadual Beta, situada na localidade, tendo deixado o magistério há 1 ano, quando tomou posse como procuradora municipal. Atualmente, Janaína deseja imprimir cartões de visitas para divulgação profissional de seu endereço e telefones. Assim, dirigiu-se a uma gráfica e elaborou o seguinte modelo. No centro do cartão consta o nome e o número da inscrição de Janaína na OAB. Logo abaixo, o endereço e os telefones do escritório. No canto superior direito, há uma pequena fotografia da advogada, com vestimenta adequada. Na parte final do cartão estão as seguintes inscrições: Procuradora do município de Oceanópolis, advogada, Sociedade de Advogados Alfa e ex-professora da Universidade Beta. A impressão será feita em papel branco, com proporções usuais e grafia discreta na cor preta. Considerando a situação descrita, assinale a afirmativa correta. Bem, vamos lá. Alternativa A. Os cartões de visitas pretendidos por Janaína não são adequados às regras referentes à publicidade profissional. São vedados o emprego de fotografia pessoal e a referência ao cargo de procurador municipal. Os demais elementos poderão ser mantidos. Alternativa B. Os cartões de visitas pretendidos por Janaína, pautados pela discrição e sobriedade, são adequados às regras referentes à publicidade profissional. Alternativa C. Os cartões de visitas pretendidos por Janaína não são adequados às regras referentes à publicidade profissional. São vedados o emprego de fotografia e a referência ao cargo de magistério que Janaína não mais exerce. Os demais elementos poderão ser mantidos. Alternativa D. Os cartões de visitas pretendidos por Janaína não são adequados às regras referentes à publicidade profissional. São vedados a referência ao cargo de magistério que Janaína não mais exerce e a referência ao cargo de procurador municipal. Os demais elementos poderão ser mantidos. Alternativa aqui, a priori, né, porque nós não temos ainda o gabarito final, ela foi a letra A. Ou seja, deixa eu ver aqui, os cartões de visita pretendidos por Janaína não são mais adequados às regras referentes à publicidade profissional. São vedados o emprego de fotografia pessoal e a referência ao cargo de procurador municipal. Os demais elementos poderão ser mantidos. Então, meus amigos, jamais poderá ter a fotografia no cartão de visita. Então, repetindo aqui, a alternativa correta foi a letra A. Vamos lá para a questão de número 2. A questão 2
A questão 2 diz o seguinte: o advogado Rony foi presidente do Conselho Federal da OAB em mandato exercido por certo triênio. Na década entre 2000 e 2010, sobre a participação de Rony na condição de ex-presidente do Conselho Federal nas sessões do referido Conselho, assinale a afirmativa correta. Alternativa A: não integra a atuação composição do Conselho Federal da OAB, logo, apenas pode participar das sessões na condição de ouvinte, não lhe sendo facultado direito a voto ou direito à voz. Alternativa B: integra. Veja que a A diz não integra, a B integra a atuação composição do Conselho Federal da OAB na qualidade de membro honorário vitalício, sendo-lhe conferido direito a voto e direito à voz nas sessões. Alternativa C: não integra a atuação composição do Conselho Federal da OAB, logo, apenas pode participar das sessões na condição de convidado honorário, não lhe sendo facultado direito a voto, mas sim direito à voz. Alternativa D: integra a atual composição do Conselho Federal da OAB, na qualidade de membro honorário vitalício, sendo-lhe conferido apenas direito à voz nas sessões e não direito a voto. Portanto, a alternativa correta aqui foi a letra D, D de dado. Integra a atual composição do Conselho Federal da OAB na qualidade de membro honorário vitalício, sendo-lhe conferido apenas direito à voz nas sessões e não direito a voto. Vamos lá para a questão do número 3. A questão 3. Lúcia, a advogada, foi processada disciplinarmente e, após a interposição do recurso, o Conselho Seccional do Estado de Pernambuco confirmou por unanimidade a sanção de suspensão pelo prazo de 30 dias. Nos termos do artigo 37, parágrafo 1º do Estatuto da OAB, Lúcia verificou, contudo, existir decisão em sentido contrário, em caso idêntico ao seu, no Conselho Seccional do Estado de Minas Gerais. De acordo com o Estatuto da OAB, contra a decisão definitiva unânime proferida pelo Conselho Seccional do Estado de Pernambuco, alternativa A: não cabe recurso ao Conselho Federal em qualquer hipótese. Alternativa B: cabe recurso ao Conselho Federal por contrariar decisão do Conselho Seccional de Minas Gerais. Alternativa C: cabe recurso ao Conselho Federal, se a decisão contrariar também decisão do Conselho Federal e não apenas decisão do Conselho Seccional de Minas Gerais. A alternativa D: cabe recurso ao Conselho Federal em qualquer hipótese, ainda que não existisse decisão em sentido contrário do Conselho Seccional de Minas Gerais. Portanto, aqui nós temos 4 alternativas, cada uma diz uma coisa, mas na verdade a banca entendeu como sendo a alternativa correta a letra B, bola. Cabe recurso ao Conselho Federal por contrariar decisão de Conselho Seccional de Minas Gerais. Vamos lá agora para a questão 4, número 4. Questão 4. Um pouco aqui. Adolfo, policial militar, consta como envolvido, em fato supostamente violador da integralidade física de terceiros, apurado em investigação preliminar perante a Polícia Militar. No curso dessa investigação, Adolfo foi notificado a prestar declarações e, desde logo, contratou a advogada Simone para sua defesa. Ciente do ato, Simone dirige-se à unidade respectiva
pretendendo solicitar vista quanto aos atos já concluídos da investigação e buscando tirar cópias com seu aparelho celular. Além disso, Simone intenta acompanhar Adolfo durante o seu depoimento designado. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Essa questão ela tem um enunciado muito extenso, né? Alternativa A. É direito de Simone e de seu cliente Adolfo que a advogada examine os atos da investigação no que se refere aos atos já concluídos e documentados, porém, a possibilidade de emprego do telefone celular para tomada de cópias fica a critério da autoridade responsável pela investigação. Também é direito de ambos que Simone esteja presente no depoimento de Adolfo, sob pena de nulidade absoluta do ato e de todos os elementos investigatórios dele decorrentes. Alternativa B. É direito de Simone e de seus clientes, seu cliente Adolfo, que a advogada examine os autos, no que se refere aos atos já concluídos e documentados, bem como empregue o telefone celular para tomada de cópias digitais, o que não pode ser obstado pela autoridade responsável pela investigação. Também é direito de ambos que Simone esteja presente no depoimento de Adolfo, sob pena de nulidade absoluta do ato e de todos os elementos investigatórios dele decorrentes. Alternativa C. É direito de Simone e de seus clientes, seu cliente Adolfo, que a advogada examine os autos, no que se refere aos atos já concluídos e documentados, bem como empregue o telefone celular para a tomada de cópias digitais, o que não pode ser obstado pela autoridade responsável pela investigação. Também é direito de ambos que Simone esteja presente no depoimento de Adolfo, sob pena de nulidade relativa apenas do ato em que embaraçava a sua presença. Alternativa D. Considerando cuidar-se de mera investigação preliminar, Simone não possui direito de examinar os atos já concluídos e documentados ou tomar cópias. Do mesmo modo, por não se tratar de interrogatório formal, mas mera investigação preliminar, sujeita à disciplina da legislação castrense, não configura nulidade se obstada a presença de Simone no depoimento de Adolfo. Jesus, ainda bem que não é todas as questões que são tão extensas assim. Senão acho que de 5 horas nós iríamos levar 10 horas para fazer essa prova. A alternativa aqui como correta da questão 4, né? Nós estamos aqui na questão número 4, foi a letra B. Bola. É direito de Simone e de seu cliente Adolfo que a advogada examine os autos, no que se refere aos atos já concluídos e documentados, bem como empregue o telefone celular para tomada de cópias digitais, o que não pode ser obstado pela autoridade responsável pela investigação. Também é direito de ambos que Simone esteja presente no depoimento de Adolfo, sob pena de nulidade absoluta do ato e de todos os elementos investigatórios dele decorrentes. Vamos lá para a questão número 5. Opa, vamos lá. Questão 5. Florentino, é a esposa do Tiririca, não. Florentino, advogado regularmente inscrito na OAB, além da advocacia,
passou a exercer também a profissão de corretor de imóveis, obtendo sua inscrição no conselho pertinente. Em seguida, Florentino passou a divulgar suas atividades por meio de uma placa na porta de um de seus escritórios, com os dizeres: Florentino, advogado e corretor de imóveis. Bem, meus amigos, nós bem sabemos que não pode o advogado colocar na placa que ele trabalha em conjunto com outra atividade, seja corretor ou o que seja. A OAB ela veda isso. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. É vedado a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem de imóveis. Isso, alternativa A. Alternativa B. É permitido a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem de imóveis, desde que não seja prestados os serviços de advocacia aos mesmos clientes da outra atividade. Além disso, é permitida a utilização de placa empregada, desde que seja discreta, sóbria e meramente informativa. Alternativa C. É permitido a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem de imóveis, todavia é vedado o emprego da aludida placa, ainda que discreta, sóbria e meramente informativa. Alternativa D. D. É permitido a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem de imóveis, inclusive em favor dos mesmos clientes. Também é permitido empregar a aludida placa, desde que seja discreta, sóbria e meramente informativa. Essa daqui já descarta de cara. Isso aqui é um verdadeiro absurdo, né? A alternativa aqui foi dada como correta é a letra C. É permitido a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem de imóveis, todavia é vedado o emprego da aludida placa, ainda que discreta, sóbria e meramente informativa. Ou seja, ele pode exercer, desde que não esteja lá escrito lá na placa. Vamos lá para a questão número 6. José, agora vamos aqui à figura do bacharel. José, bacharel em direito, constitui César, advogado, como seu procurador para atuar em demanda a ser proposta em face de Natália. Ajuizada a demanda após o pedido de tutela provisória ter sido indeferido, José orienta César a opor embargos de declaração. Embora não vislumbre omissão, contradição ou obscuridade na decisão, tampouco erro material a corrigir, César, porém, acredita que a medida mais adequada é a interposição de agravo do instrumento, pois entende que a decisão poderá ser revista pelo tribunal, facultando-se ainda ao juízo de primeira instância reformar sua decisão. Diante da divergência, assinale a opção que indica o posicionamento correto. Alternativa A, César deverá, em qualquer hipótese, seguir a orientação de José, que é parte na demanda e possui formação jurídica. B. César deverá esclarecer José quanto à sua estratégia, mas subordinar-se, ao final, à orientação, desde que, pois, no exercício do mandato, atua como patrono da parte. Alternativa C. César deverá imprimir a orientação que lhe pareça mais adequada à causa, sem se subordinar à orientação de José, mas procurando esclarecê-lo quanto à sua estratégia. Alternativa C. César deverá imprimir
a orientação que lhe pareça mais adequada à causa, sem se subordinar à orientação de José e sem procurar esclarecê-lo quanto à sua estratégia, pois o seu ministério privado presta serviço público. A alternativa correta aqui, então, foi a letra C. César deverá imprimir a orientação que lhe pareça mais adequada à causa, sem se subordinar à orientação de José, mas procurando esclarecê-lo quanto à sua estratégia. Né? Vamos lá para a questão de número 7. Questão 7. Marcela, Natália e Paula, vejam que são 3 pessoas, integram a Sociedade de Advogados MNP e foram procurados por Rafael para ajuizar a ação civil em face de Silvio. A procuração outorgada por Rafael indica apenas o nome da Sociedade de Advogados MNP. E na inicial, elaborada por Marcela, foi requerido que as futuras intimações fossem feitas apenas em nome da sociedade. Sobre o caso em exame, segundo o Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A procuração pode ser outorgada por Rafael apenas em nome da sociedade e faculta a qualquer de suas integrantes a elaboração da inicial, que poderá requerer que as futuras intimações sejam feitas em seu nome, em nome da sociedade ou em nome das demais integrantes. Alternativa B. A procuração pode ser outorgada por Rafael apenas em nome da sociedade e faculta a qualquer de suas integrantes a elaboração da inicial, que poderá requerer que as futuras intimações sejam feitas apenas em seu nome ou em nome da sociedade, mas não em nome das demais integrantes. Alternativa C. A procuração deve ser outorgada por Rafael individualmente às advogadas e indicar a sociedade de MNP, podendo Marcela requerer que as futuras intimações sejam feitas em seu nome, em nome da sociedade ou em nome das demais outorgadas. A alternativa D. A procuração deve ser outorgada por Rafael individualmente às advogadas e indicar a sociedade de MNP, podendo Marcela requerer que as futuras intimações sejam feitas em seu nome ou em nome das demais outorgadas, mas não em nome da sociedade. A alternativa aqui como correta da questão 7 foi então a letra C. A procuração deve ser outorgada por Rafael individualmente às advogadas e indicar a sociedade de MNP, podendo Marcela requerer que as futuras intimações sejam feitas em seu nome, em nome da sociedade ou em nome das demais outorgadas. A questão número 8. Luciana e Antônio são advogados que, embora não tenham constituído sociedade, atuam em conjunto em algumas causas, por meio de subestabelecimentos conferidos reciprocamente, em regra, acordam informalmente a divisão do trabalho e dos honorários. Vamos lá voltar a leitura aqui que enrolou um pouco aqui. Luciana e Antônio são advogados que, embora não tenham constituído sociedade, atuam em conjunto em algumas causas, por meio de subestabelecimentos conferidos reciprocamente. Em regra, acordam informalmente a divisão do trabalho e dos honorários. Todavia, após obterem sucesso em caso de valor vultoso, não chegaram a um consenso acerca da partilha dos honorários, pois cada um entendeu que sua participação foi preponderante
Assim, decidiram submeter a questão à ordem dos advogados. Neste caso, alternativa A. Havendo divergência, a partilha dos honorários entre Luciana e Antônio deve ser feita atribuindo-se metade a cada um, pois, quando não há prévio acordo, é irrelevante a participação de cada um no processo. Alternativa B. Compete ao Tribunal de Ética e Disciplina atuar como mediador na partilha dos honorários, podendo indicar mediador que contribua no sentido de que a distribuição se faça proporcionalmente à atuação de cada um no processo. Alternativa C. Compete ao juiz da causa em que houve a condenação em honorários especificar o percentual ou o quanto é devido a cada um dos patronos, de modo que a distribuição se faça proporcionalmente à atuação de cada um no processo. Alternativa D. Compete à Caixa de Assistência aos Advogados atuar como mediadora na partilha de honorários. De jeito nenhum, né? Podendo indicar mediador que contribua no sentido de que a distribuição se faça proporcionalmente à atuação de cada um no processo. Aqui para a questão de número 8, a alternativa foi a letra B. Letra B, portanto, compete ao Tribunal de Ética e Disciplina atuar como mediador na partilha de honorários, podendo indicar mediador que contribua no sentido de que a distribuição se faça proporcionalmente à atuação de cada um no processo. Vamos lá para a questão de número 9. Pedro é advogado e empregado da Sociedade Empresária FJ. Em reclamação trabalhista proposta por Tiago em face da FJ, é designada a audiência para tratar para a data na qual os demais empregados da empresa estarão em outro estado, participando de um congresso. Assim, no dia da audiência designada, Pedro se apresenta como preposto da reclamada, na condição de empregado da empresa, e advogado com procuração para patrocinar a causa. Neste contexto, alternativa A, Pedro pode funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregado em qualquer hipótese? Isso aí, acho que até a minha filha de 8 anos sabe disso, né? Embora nunca tenha estudado direito, mas provavelmente já ouviu falar, deve ter visto assistindo algum vídeo, alguma coisa. Todos nós sabemos que não pode o advogado atuar como patrono e preposto ao mesmo tempo da parte. Alternativa B, Pedro pode funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador, pois não há outro empregado disponível na data da audiência. Alternativa C, Pedro pode funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador, em qualquer hipótese, desde que essa circunstância seja previamente comunicada ao juiz e ao reclamante. Alternativa D. Pedro não pode funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. Claro que essa questão aí ela foi presente, né? Essa questão ela realmente eu acredito que foi uma das questões até mais fáceis. Vamos aqui agora para a última questão aqui, de número 10. A advogada Kátia exerce de forma eventual e voluntária a advocacia pro bono, em favor de certa instituição social, a qual possui personalidade jurídica como associação, bem como de pessoas físicas, economicamente hipossuficientes. Em razão dessa prática, sempre que pode, Kátia faz menção pública à sua atuação pro bono, por entender que isso revela correção de caráter e gera boa publicidade de seus filhos.